Então, pessoal, no dia de ontem, né, era para a gente ter dado início à nossa aula. Inclusive, eu já havia preparado a aula para vocês lá na nossa sala de aula. Vocês conseguiram entrar na sala de aula, ver lá a apostila. Vocês ficaram assustados com a apostila? Eu não vi a apostila. Na verdade, eu estava agora terminando de ver o vídeo antes da aula. Eu só vi aquele vídeo, mas eu não tive tempo. Não é por falta de nada, é por falta de tempo mesmo. Nossa, meu Deus do céu. Tranquilo, depois Eu você dei uma dá uma. olhada lá também, mas foi só olhada. Eu não consegui ler hoje, não, que tava meio corrido também. Ok. Pessoal, pode falar, Lucilene. Então, eu também dei uma olhada na apostila, mas, nossa, professor, eu vou ter que ter, assim, muita Muita força calma. de vontade, porque matemática, para mim, é o ó. Muita calma. Mas eu dei uma olhada lá e, assim, a hora que começa a fazer as contas, eu já começo, meu Deus. Mas, assim, eu dei uma olhada desde o início lá, dei uma lida, mas não fiz nenhum cálculo também, não, sabe? Assim, não acompanhei nenhum cálculo, não. Mas eu já senti, já senti como é que vai ser. Calma, pessoal, respirem. Nós vamos conhecer matemática financeira. Digamos que eu vou apresentar matemática financeira para vocês. Nós não vamos aprofundar nessa matéria de matemática financeira. Vocês vão conhecer matemática financeira. Até porque pode ser que você nunca trabalhe com matemática financeira. E pode ser que se você for trabalhar em uma determinada área, você vai receber um treinamento para poder trabalhar com algum tipo de fórmula em algum sistema ou calculadora. Então vocês vão conhecer matemática financeira. Não precisem ficar desesperados, achando que vão ter que fazer um monte de conta. Não, calma aí. Fica tranquilos. Eu vou apresentar a matemática financeira para vocês. Vou apresentar algumas contas bem resumido. Não vamos aprofundar, porque se a gente fosse aprofundar em matemática financeira, precisaríamos de pelo menos umas 300 horas para vocês, né, aprenderem tudo sobre matemática financeira. A gente não tem esse tempo. Nós temos 40 horas para poder aprender sobre matemática financeira. Então não dá para aprender tudo. Então eu vou apresentar para que vocês conheçam matemática financeira, né, para que vocês conheçam o que faz parte da matemática financeira. Quando a gente fala de matemática, a matemática ela faz parte da nossa vida, ou não? O que vocês acham? Com certeza. Em tudo. A gente que não observa, né? Mas em tudo na nossa vida, assim, no dia a dia, em tudo, tudo tem matemática. Alguém mais deseja arriscar? Falar alguma coisa? Desde que a gente nasce até o dia em que a gente morre, a gente está fazendo conta. Matemática está presente na nossa vida desde que a nossa mãe descobre a gravidez, né? Desde que a mãe descobre que está grávida, já começa a matemática. Tem quantos dias? Uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Ah, mas e agora? Quanto tem? Vamos fazer as contas. Matemática. Aí começa a fazer as contas, né, para saber quantos dias ali que tem a criança, quantas semanas que tem a criança, até o dia de nascer. Aí nasceu a criança. Aí começa de novo as contas, né? Vamos fazer conta, verificar o nosso orçamento para ver se dá para comprar o berço, para ver se dá para comprar as fraldas, para ver se dá para comprar o leite, temos que comprar um remedinho. E começa, é conta em cima de conta. Então a gente já nasce nesse ambiente, né? Matemático. Mas aí a gente fala assim, eu não gosto de matemática. Mas a gente vive no meio em que nós estamos usando a matemática todos os dias. Aí você fala assim, mas quantos quilômetros que dá daqui lá da minha casa? Não sei. Vamos fazer as contas? Daqui ali dá 50, mais 30, mais 20. Ah, daqui na minha casa dá 900 metros. Então, quase 1 quilômetro. Quase 1 quilômetro, né? Então é conta. A gente faz conta. Aí você fala assim, quantos dias falta para eu receber o meu salário? Ah, vou olhar na folhinha. Aí você começa a contar os dias. Ah, falta tantos dias.
Mas e quantos dias que eu já trabalhei? Ah, são 30 dias e falta 12 menos 30 menos 12, automaticamente vai dar 18. Então, assim, a gente está fazendo conta o tempo todo. Mas a gente parece que não percebe isso. É tão automático na nossa vida que a gente passa por desapercebido. Ou não? O que vocês acham? O meu salário no final do mês, será que vem quanto? Quem recebe hora extra já fica somando, né? Eu fiz 10 horas extras vezes tantos reais a hora, vou receber tantas horas de hora extra. E aí fica calculando. E a matemática está ali presente, né? Na nossa vida. Tem muita gente que não sabe ler, não sabe escrever, mas sabe matemática. Mas se você quanto que é 10 mais 10? Nem que ele tenha que contar nos dedos, mas ele vai saber que é 20. Então a matemática, ela se faz presente na nossa vida. Agora, quando a gente fala de matemática financeira, aí nós começamos em um assunto um pouco diferente dessa matemática simples, né, do nosso cotidiano. Quando a gente fala de matemática financeira, nós estamos falando de alguém que precisa de um capital para uma determinada empresa, ou digamos que um empresário precisa de um capital e o banco tem esse capital para oferecer. Em troca desse capital, o banco ganha o quê? Juros. Aí você já ficou doido. Ó, o professor começou a falar besteira agora. Começou a falar de coisa difícil. Não, pessoal, não é tão difícil assim. E outra, vocês vão aprender algo que vocês vão levar para a vida de vocês. Taxas de juros. Só um exemplo. Se você for comprar um carro hoje, qual é a taxa de juro que você espera pagar em um carro novo, dando entrada de 50%? Alguém arriscaria me falar qual o valor da taxa de juro? Eu não faço ideia. Mais alguém? Não, eu também não vou arriscar, não, mas assim, eu acho que depende da concessionária, porque isso varia muito, né? Varia Assim, muito. eles tentam manter um padrão, na verdade, mas isso não acontece, né? Varia muito de concessionária para concessionária. Isso varia entre 0,50% a 3,5% até 4% por mês sobre o valor do capital que é o do veículo. No caso, a gente pega o valor do capital, né, do investimento, no caso, vezes multiplicando aí por de 0,49 a 4%. Agora pensem comigo, vai de 0,49 a 4%. O primeiro carro que eu comprei financiado, alguém aí já comprou carro financiado? Eu já tive, professor, um carro financiado. Você, Eu dei metade e daí eu parcelei a outra metade. você lembra o valor do percentual de taxa de juro que você pagou mensal? Faz muito tempo e eu comprei assim um carro mais simples, da linha mais simples, 1.0. Assim, na época ele estava bem em conta, sabe? Eu acho, assim, mensal, eu não sei, professor, mas eu acho que foi tipo 2 e pouquinho, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Quando eu comprei o meu primeiro carro, foi em 2008. Eu dei R$ 1.000 de entrada, R$ 1.000, em um carro 0 km, 1.0, simples, Ford Fiesta, Regivel Rio Verde, 2008. Eu não sabia, não conhecia, não tinha nenhum tipo de experiência. Meu primeiro carro. Eu cheguei na loja, primeiro fui lá na Volkswagen, eu queria comprar um Gol. Aí eu falei pro cara, eu tenho R$ 1.000 para dar de entrada. Ele falou, não vou nem fazer aqui para você a simulação porque não vai passar com R$ 1.000. Aí eu falei, ah, não? Ele falou, não, não passa. Beleza, né? Pensei, ah, não vou desistir de primeira não, vou pelo menos em mais uma concessionária, vai que dá certo. Aí eu fui na Regivel Rio Verde e conversei com a Márcia. E ela falou para mim, olha, Davi, vou fazer aqui a simulação para você, para ver se vai dar certo.
E aí ela fez para mim, né, um Ford Fiesta, na época, 2008, 0 km, R$ 1.000 de entrada. E 48 parcelas, 60 parcela, mais R$ 1.000 de entrada, mais 60 parcela de R$ 748. Eu nunca esqueci desse negócio. 60 parcela de R$ 748. 2008. Ano de 2008. O dinheiro 2008, 700 e quebrados aí, é dinheiro demais. para vocês terem noção. Era muito dinheiro, R$ 748 por mês. Aí ela fez a simulação, com 15 minutos o banco aprovou. E eu saí de lá na semana seguinte com esse carro. E eu paguei esse carro durante quase 5 anos, foi quase a 60 parcelas. Estava faltando mais ou menos 5 parcelas para terminar. O carro ainda estava comigo, eu já tinha rodado 60 mil quilômetros nele. Eu falei, eu já estava cansado desse carro. E aí eu quitei essas parcelas e vendi esse carro. Esse carro saiu mais ou menos 2,5% ao mês. 2,5%. É uma taxa de juro muito alta. Vocês não têm noção do tanto que é alta. Por quê? Eu comprei um carro que valia R$ 30.500. Eu paguei 44 mil nesse carro. Então eu paguei praticamente R$ 14.000 a mais só de juro em cima desse carro. E isso porque ele era um carro novo. Se você pegar um carro usado, ele vai chegar aos 3% ao mês. Isso dá uma diferença, isso dá um valor absurdo lá no final. Vocês já ouviram falar de revisional? É quando você compra... Lucélene, pode falar. Então, Davi, era isso mesmo que eu ia falar com você. O carro usado, o juro é mais alto mesmo, então. É mais alto. Ele chega a 3,5%. Bem mais alto. E aí eu vendi esse carro na época, em 2013. Aí eu queria comprar um carro melhor. Aí eu já tinha experiência. Aí eu falei, não, agora eu vou comprar um Polo, ou então vou comprar um Cobalt, ou então vou comprar um Siena. Então eu estava entre esses 3 carros. Um Polo, um Siena e o Cobalt, que é o Gran Siena. Mas agora eu já era um cara formado, eu já era um cara instruído e eu não ia comprar qualquer coisa de qualquer jeito. Então eu comecei a passar concessionária por concessionária e agora é outro detalhe. Agora eu tinha R$ 30.000 para dar de entrada. Então agora eu já era um cara que tinha dinheiro para investir no negócio. Eu falei, não, eu vou em todas as concessionárias e a que me fizer uma taxa de juro, agora eu já sabia o que era taxa de juro. Taxa de juro mais barata é onde eu vou comprar esse carro. E aí eu passei na Volks, a taxa de juro deles lá, para eu poder dar esse valor. Eu ainda ia pagar uma taxa de juro de 2%, carro 0 km, 2%. Falei, não, não quero. Aí eu fui na Regivel, era uma taxa de juro de 1,8%, eu não quis também. Aí eu fui lá na Fiat, né, para comprar o Gran Siena. Só que a taxa de juro deles também era 1,7. Também estava muito alto pelo valor que eu tinha para dar de entrada. Aí eu fui na Auto Rio para comprar o Cobalt. Aí o Cobalt eu consegui ele com uma taxa de juros de 0,49. Eu falei, é tudo que eu estava procurando e precisando. Esse carro é meu, vou comprar o carro. Dei o meu valor de entrada, peguei o carro. Na época ele custava R$ 44.000, isso em 2013. Comprei esse carro e eu quitei esse carro com mais ou menos uns 6 meses que eu havia comprado, eu quitei esse carro. Ou seja, eu paguei de juros nesse carro em torno de R$ 200. Entre assim, o valor à vista e o valor que eu financiei, tudo, deu uns R$ 200 de juro. Quer dizer, eu fiz um bom negócio, né, da segunda vez, porque da segunda vez eu já era uma pessoa instruída. Então, quando vocês forem comprar um carro, pergunte o vendedor qual é o valor da taxa de juro mensal que você está me cobrando. Se for um valor assim
num carro usado, só um exemplo, até uns 2%, dependendo do valor que você está dando. E se for um carro novo, tenta pegar de 0,99 para baixo. Não mais que isso. Porque aí você vai entrar numa taxa de juro razoável. Razoável. Uma taxa de juro boa para um carro novo seria de 0,49, 0,50. Aí seria excelente. Porque daria um valor muito pequeno de juro aí no final do procedimento, no final do processo do financiamento. Davi, mas será que nessa atual situação que a gente está vivendo hoje, a gente ainda consegue uma taxa de juros assim? Consegue. Você não vai conseguir o carro barato. Os carros Ah, hoje, o carro, por exemplo, um Cobalt, né, que eu comprei lá em 2013, ele era 44 mil, 1.8 completo. Era o mais completo que tinha na época. Hoje ele está custando em torno de uns, eu acho que de uns 130 mil por aí. Esse mesmo carro, de 110, 120, por aí, nessa margem aí dos 110, 120. Não acha, mas os carros, eles todos, né, todos os carros, eles subiram muito o preço, carro novo. Subiu muito. Então, assim, a desculpa deles é por conta do mercado, né, do momento em que nós estamos vivendo aí. Houve a questão da pandemia, agora a questão da guerra, a produção de chip que está lá embaixo. Aumentou muito, nessa pandemia, aumentou muito as televisões, os aparelhos eletrônicos. E aí essa produção de chip teve que quase que dobrar nessas placas que eles utilizam nas televisões, nos rádios e nos carros Até também. a carteira de motorista também aumentou um absurdo. Tudo sobe, né, pessoal? Nós estamos vivendo um tempo de instabilidade muito grande. Primeiro por conta da pandemia, né? E agora por conta da guerra. A instabilidade, ela tomou conta. Quando a instabilidade toma conta, o mercado fica oscilando. O mercado fica subindo e descendo e ninguém quer perder dinheiro. Todo mundo quer ganhar dinheiro. Então, o que as pessoas estão fazendo? E o brasileiro, ele é oportunista, né? Se ele tiver a oportunidade de ganhar dinheiro, já observaram que quando o petróleo vai subir na segunda-feira, eles aumentam o preço na sexta. Quando o petróleo baixa, aí eles demoram um mês ainda para baixar ali no posto. Quer dizer, não diminui os preços na mesma velocidade que aumenta. E aí, com isso, quem que está pagando caro? É o consumidor pagando caro. E hoje a inflação ela está muito alta no Brasil, né? Não só no Brasil, eu estava olhando uma reportagem hoje, os Estados Unidos bateu a inflação mais alta dos últimos 40 anos. Então, se a gente for analisar, não está bom, não é só no Brasil. O Brasil está tendo essas dificuldades, porque todo mundo está tendo. Porém, né, nós temos aí outros países que estão vivendo momentos bem mais difíceis, né, do que os brasileiros. Então, pessoal, esse momento de estabilidade faz com que os preços aumentem. Vai aumentando. Quando é que isso vai passar, professor? Pessoal, a gente espera que quando cessar essa guerra lá da Ucrânia, da Rússia, né, contra a Ucrânia, a gente espera que as coisas voltem ao normal. Só que para as coisas voltar ao normal, isso leva um tempo. Não volta do dia para a noite. Para as coisas desestabilizar, isso acontece de um dia para o outro. Mas para estabilizar, isso leva um tempo. Então, para a gente estabilizar, nosso Brasil estabilizar, os preços voltarem aí a ficar estável, isso vai levar um tempo. Isso aí não vai acontecer muito rápido. Então, voltando ao assunto dos veículos, né? Os veículos estão muito caros. Você vai encontrar, como eu disse anteriormente, a taxa de juro baixa se você pesquisar, se você andar atrás. A Chevrolet, ela tem uma das taxas mais baixas para financiamentos de carros do Brasil. Por que que ela tem a taxa de juros mais baixa? Porque ela tem o próprio banco dela. Então ela não precisa de um banco terceiro para fazer o financiamento. Então ela faz o financiamento dentro do próprio banco dela. Aí a gente consegue pagar um pouco mais barato. Só que isso aí vai depender muito de cada pessoa. Não é todas as pessoas que têm uma taxa de juro mais baixa. O banco ele avalia muito também
né? Se você é uma pessoa que compra muito, né? Se o seu nome, por exemplo, você é uma pessoa que compra muito no cartão de crédito, compra no cheque, você é uma pessoa que movimenta muito dinheiro, que compra às vezes no boleto bancário. Se você é uma pessoa que gosta de comprar em boleto bancário, por exemplo, com 30, 60 dias, geralmente o seu nome está sendo consultado no SPC e Serasa, diariamente ou mensalmente ou semanalmente. E se o seu nome é muito consultado, você que usa cheque, por exemplo, se o seu nome é muito consultado no Serasa SPC, automaticamente a taxa de juros para você não vai ser tão boa quanto para uma pessoa que tem poucas consultas ou quase nada. Porque o banco ele entende da seguinte forma: se o seu nome está sendo consultado todo mês, 2, 3, 4, 5 vezes ao mês, é porque você é uma pessoa que compra muito no cheque, em boleto. E aí o banco vai ter uma certa desconfiança de você. Ele já fica com medo, fala, não, essa pessoa que compra muito, então a gente tem que tomar um certo cuidado com ele. Aí a taxa de juros vai ser um pouco mais alta para você. Porque se lá na frente você resolver dar o cano no banco, o banco já recebeu um grande percentual daquele dinheiro que possivelmente você, né, ia dar ali um cano no banco, um calote no caso, ou às vezes deixar de pagar o banco. Então o banco ele tenta se resguardar. Então vai depender de pessoa para pessoa, mas você tendo um nome limpo, né, e tendo uma renda boa, né, consequentemente você vai conseguir uma taxa de juro mais baixa aí nas redes da Chevrolet. É bom consultar, né? Eu quando vou comprar um carro assim, eu já saio fazendo uma varredura. Eu vou passando em todas as concessionárias para saber a qual, né, que está com uma taxa de juros mais baixa. É lógico que a gente quer um carro, né? Se você quer um carro, você vai procurar por aquele carro. Mas nem sempre, eu sou uma pessoa assim que nem sempre eu quero só um. Eu sempre tento observar mais de uma opção. Ah, eu gosto desse. Então, cada concessionária ali tem um carro que eu gosto, que eu admiro e que eu, né, compraria se caso esse carro estivesse na condição boa para eu pagar. Aí eu saio pesquisando. Aquela que fizer um preço melhor naquele carro qual eu estou interessado, é aquele mesmo que eu vou comprar. Então a gente tem que, quando a gente fala de matemática financeira, é exatamente isso. É um empresário, eu vou falar do empresário, é o empresário que quer dinheiro e os bancos que têm dinheiro para injetar nesse empresário. Só que o banco ele vai colocar o dinheiro lá no empresário, só que ele vai querer uma parte a mais do que ele emprestou. Se ele emprestou R$ 1.000, ele vai querer um pouco mais, é 3%, 2%, 10%. Então o banco ele vai querer um pouco mais porque está emprestando dinheiro para aquele cara ali. Então para o cara é bom, porque vai resolver o problema dele temporariamente. Para o banco também é bom porque vai ganhar um dinheirinho em cima, né, daquele empresário. Bom, isso é, quando a gente fala de matemática financeira, para vocês lembrarem, né, guardarem na memória de vocês, é exatamente isso. Né? Quando a gente fala de alguém que precisa de dinheiro, isso pode ser só um empresário? Não. Digamos que eu estou precisando aqui de R$ 100. Aí eu vou pedir esse dinheiro emprestado da Ludmila. Ô Ludmila, me empresta R$ 100 aí que eu estou passando apertado esse mês que vem eu te pago. Aí a Ludmila já vira agiota na hora. Eu empresto, só que você vai ter que pagar 10%. Não, beleza, vai atender minha necessidade agora e no mês que vem eu tenho esses 10% a mais para te pagar. Vai ser bom para os dois, né? Aí ela vai, me empresta os R$ 100 hoje, pago minha conta. No mês que vem eu devolvo para ela os R$ 100 mais 10% sobre o valor dos R$ 100, que seria R$ 110. E aí eu devolvo os R$ 110 para ela. Então isso é matemática financeira. O percentual, está trabalhando em cima de percentual. Nós temos percentuais, nós temos regra de 3. E assim nós vamos falar um pouco mais. Eu vou abrir aqui a minha planilha, a minha apostila, né? Para a gente fazer aqui uma breve introdução do que nós iremos trabalhar. Vou compartilhar minha tela com vocês.
O negócio tá tudo meio lento aqui hoje, pessoal. Abriu. Matemática financeira. A matemática financeira é a área da matemática que, como o nome sugere, diz respeito ao trabalho com as finanças. Trabalhar com dinheiro nem sempre é uma tarefa fácil, pois exige domínio de porcentagem, de conceitos importantes de análise de gráficos, por meio de porcentagem do aumento, do desconto, dos juros ou dos rendimentos. A matemática financeira traz ferramentas para lidar com situações, problemas que envolvem dinheiro. Então, quando a gente fala de matemática financeira, automaticamente envolve dinheiro, envolve porcentagem, envolve gráficos, envolve rendimentos. Então, nós precisamos, né, aprender sobre sobre essas porcentagens, sobre esses rendimentos, né, sobre os juros. Quando fala de dinheiro, envolve tudo isso. E nós temos que aprender um pouco sobre esses fatores. Para a realização dos cálculos na matemática, existem fórmulas específicas para o juro composto e para o juro simples. O conceito básico da matemática financeira são capital, acréscimos, descontos, lucros, juros, taxas e juros de montante. Então, quando a gente fala de matemática financeira, vai envolver tudo isso aqui. Primeira coisa que envolve na matemática financeira é o capital. Se não tem capital, não tem nem como fazer, né, as contas, não tem nem como entrar. Então, para eu entrar falar assim, não, vamos entrar, vamos fazer algo aqui dentro da matemática financeira. Primeira coisa que a gente vai precisar é de um capital. Se não tem capital, não tem conta. Então, o primeiro passo importante é ter um capital, seja meu ou seja do banco. Aí nós temos os acréscimos, que é aquilo que vai ser lançado sobre o capital após aí o vencimento da dívida. Nós temos os descontos, por exemplo, você pode pagar com desconto. Eu financiei o carro em 50 parcelas. As parcelas são R$ 740. Porém, se eu pagar a última parcela, eu vou pagar ela com desconto. Eu posso pagar a parcela do mês atual e a última parcela. A do mês atual eu pago o valor normal, a última parcela eu pago com desconto. Aí nós temos os lucros. No caso, toda empresa, ela compra uma mercadoria de alguém, ela vende essa mercadoria para outra pessoa, tendo o quê? Lucro sobre a mercadoria. Nos bancos não é diferente, ele empresta o dinheiro para você, depois você paga esse dinheiro com juros e ela tem lucros sobre esse capital que ela investiu na sua empresa. Nós temos os juros, né, que automaticamente são transformados em lucros lá na frente. Nós temos os juros, no caso, juros para a empresa receber e juros para a empresa pagar. Né? No caso, a empresa paga juros para os bancos, caso ela atrase, né, alguma parcela, tanto quanto as empresas também recebem esse juros, né, dos seus clientes, caso o cliente compre na empresa e atrase ali os seus pagamentos. Nós temos as taxas, taxas de juros e montante. Pronto. Falamos aqui do conceito básico, né, de matemática financeira. Então, o conceito básico envolve todo esse esquema, né, capital, acréscimo, descontos, lucros, juros e etc. Aqui nós vamos falar um pouquinho para que serve a matemática financeira. Vou fazer uma breve introdução aqui, depois a gente volta esmiuçando. Então, para que serve a matemática financeira? Segundo ponto, conceitos básicos da matemática financeira. Dentro dos conceitos básicos aqui, nós temos os acréscimos, nós temos aqui o exemplo, né, dos acréscimos, nós temos descontos, nós temos os exemplos dos descontos, nós temos taxa percentual, e aqui também nós temos, né, o exemplo de taxas percentuais, nós temos os juros, nós temos o montante
nós temos o juros simples. Aqui nós temos alguns exemplos, né, de juros simples. Nós temos o juro composto e também temos aqui alguns exemplos de juros compostos. E nós temos aqui a resolução. Alguns exercícios resolvidos que nós vamos também estar passando para vocês conhecerem como faz esses exercícios, como resolver esses exercícios. Nós temos também regra de 3 simples. Então nós temos aqui, nós vamos falar um pouco sobre regra de 3, muito simples, né? Regra de 3, acredito eu que ninguém tem dificuldade. Dentro da regra de 3 nós temos aí as grandezas diretamente proporcionais. Temos as grandezas inversamente proporcionais. Vamos falar um pouquinho sobre essas grandezas. Como calcular em regra de 3 simples. Temos aqui um exemplo. Então, nós temos aqui outros exemplos sobre regra de 3 simples. Alguns exercícios aqui também resolvidos, né, com regra de 3. E pronto. Então, inicialmente, nós vamos trabalhar esse conteúdo. Como eu disse para vocês, não precisa ficar desesperados, tá? Eu não vou cobrar de vocês algo que vocês não consigam fazer. Mantenham-se a calma, não deixe, né, de assistir às aulas. E se porventura, né, você não conseguir assistir a alguma aula por conta de algo, né, por conta de um problema de saúde, né, ou por conta de alguma coisa assim muito importante que aconteceu, depois essa aula vai estar disponível para você lá na nossa sala de aula. Aí você pode entrar na aula do dia e assistir, né, essa aula para você ficar aí sabendo, né, sobre o que foi passado e para você ter se familiarizando, né, com esse conteúdo. Bom, aí nós vamos dar continuidade aqui. Para que serve a matemática financeira? Pessoal, existem muitos fatores, né, importantes que usa a matemática financeira. Se você trabalha, o empresário, né, que é dono aí de qualquer empresa precisa de matemática financeira. Qualquer empresa, qualquer ramificação precisa de matemática financeira. Ele precisa saber por quanto ele está comprando a mercadoria, por quanto ele está vendendo, se está dando lucro, se está dando prejuízo, qual o percentual que ele vai lançar sobre cada mercadoria que ele vende, se é 10%, se é 15%, se é 20%. Pessoal, não é algo assim, um bicho de 7 cabeças. Tem muita gente que faz isso aqui de cor e salteado. Ele pega a calculadora dele lá e faz. Porém, se a gente for conversar com ele sobre essa parte teórica, ele faz na prática. Se a gente for passar essa parte teórica, ele vai dizer assim, isso é de comer ou é de passar no cabelo? Porque muitos não conhecem a teoria. Ele sabe fazer na prática, mas não conhece a teoria. Às vezes você sabe, por exemplo, tirar 10% de 100, tipo assim, não, eu vou vender esse produto, né, por R$ 100. E ele, à vista, tem um desconto de 10%. Com certeza, muitos de vocês sabem fazer essa conta no seu aparelho celular ou na calculadora. Então você vai conseguir fazer essa conta com muita tranquilidade. Acredito eu que todos vocês sabem fazer. Porém, se for para fazer manual, muitos de vocês talvez não vão conseguir. Mas, o que eu estou querendo dizer? É importante você conhecer. Ainda que você não saiba fazer, mas é importante você conhecer. Acredito eu que muitos de vocês viram isso lá no ensino médio, né? Porque lá a gente fala muito sobre matemática financeira, sobre regra de 3 e coisas assim bem mais complicadas, né, do que nós falaremos aqui no caso da matemática financeira. Mas vamos lá. Para que serve a matemática financeira? Não sabemos ao certo quando surgiu a matemática financeira.
Porém, o seu desenvolvimento acompanha o desenvolvimento das civilizações. Desde as primeiras relações comerciais até a sociedade atual, o domínio da matemática financeira tem sido de fundamental importância para estabelecer nossas relações financeiras, sendo uma ferramenta para a tomada de decisão nesse sentido. Muitas vezes precisamos escolher entre o serviço A ou o serviço B, levando sempre em consideração a relação custo-benefício. Diante dessa realidade, a matemática financeira é uma grande vislumbradora de decisões, mas de decisões mais coerentes com a realidade e o orçamento disponível. Nas relações comerciais e financeiras, são muito comuns as expressões lucro, desconto, prejuízo, rendimento, juros, entre outras. Se você vai trabalhar em uma empresa e aí você precisa deslocar da sua casa com o seu veículo e andar 30 quilômetros para chegar até a empresa, e aí você vai trabalhar naquela empresa, vai ganhar R$ 5.000 por mês. Só que os custos com o veículo, com o combustível, é seu. Porém, existe uma outra empresa que fica dentro da cidade. E essa outra empresa vai te pagar R$ 3.000 por mês e você não vai ter gastos com combustível e nem com seu veículo. Qual seria o serviço ideal para você? Aquele que você vai para ganhar 5.000, mas tem que colocar o seu carro para andar todos os dias? Ou aquele que você trabalha dentro da cidade e não precisa muitas vezes nem deslocar com o seu carro e para ganhar R$ 3.000? E aí? O qual você escolheria? Decisão difícil, né? Custo-benefício. E aí, o que você faria? Professora, aí tem que ver, né, quantos quilômetros que eu vou deslocar, né? 30 Ainda mais no quilômetros. atual. Hã? 30 quilômetros. 30? Não, ainda mais com o preço do combustível hoje, professor, eu já tô te falando que eu fico com uns 3.000. Tá vendo? A gente vai fazer o quê? Custo versus benefício. Né? Então a gente tem que fazer essa conta. Aí o cara vai falar assim, não, mas eu vou ganhar 5.000. Não, vou ganhar 5.000. Moço, eu vou pôr meu carro na estrada e vou andar só 30 quilômetros. Moço, eu vou ganhar 5.000. E aí quando chega no final do mês, ele gasta 3.000 com o carro dele e com o combustível para ir trabalhar. Tá sendo vantajoso para ele ganhar 5.000 por mês? Não fica, porque gasta mesmo, né? Que tem troca de óleo, tem o desgaste de pneu, se tiver algum tipo de manutenção que tiver que fazer também, só prejuízo. Só prejuízo. Enquanto se ele estivesse trabalhando lá dentro da cidade, ele ia 3.000 livre, ele não ia gastar com nada. Ele não teria essa preocupação de pegar o carro dele e deslocar todos os dias. Sem contar o risco do trânsito para ir e voltar todos os dias. Vai que ele levanta num dia ruim e bate esse carro. Então, pessoal, a gente precisa analisar. Então, para isso existe a matemática financeira. Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma análise. A gente vai fazer uma análise do custo versus benefícios. Vai ser bom? Eu vou ter lucro? Eu vou ter prejuízo? Qual que vai ser, né, a minha decisão mediante a análise que eu fiz? Então a gente precisa fazer essas análises. E a matemática financeira ela é de fundamental importância para isso, porque aí a gente vai fazer o quê? Conta. Quanto eu vou gastar de gasolina? Quanto eu vou gastar com troca de óleo? Quanto eu vou gastar com pneu? Quanto eu vou gastar com mecânica? Ah, não vai compensar eu ir no meu carro, não. Não compensa. Eu vou ter que, né, trabalhar nesse outro emprego aqui, vou deixar meu carro na garagem, vai ser mais vantajoso. Então, matemática financeira ela é de fundamental importância, né, para a nossa vida pessoal e para a empresa muito mais. A matemática financeira está presente desde uma simples compra na farmácia até os investimentos nas bolsas de valores.
O objetivo de educar-se financeiramente vai de encontro com o desejo de melhor qualidade de vida. Isso aqui é um fato, né? O objetivo de educar-se financeiramente vai ao encontro com o desejo de melhor qualidade de vida. Então, se eu tenho uma educação financeira boa, lembra lá do fluxo de caixa? Lembra lá do fluxo mensal que eu estava conversando com vocês e orientando vocês para fazer? Porque quando a gente fala de educação financeira, ela começa a partir do momento que eu tenho consciência daquilo que eu estou ganhando e daquilo que eu estou gastando. Aí eu preciso começar a minha educação financeira. Se eu quiser ter uma qualidade de vida melhor. Se eu não quiser, eu posso continuar do mesmo jeito. Mas se eu penso em ter uma boa qualidade de vida mais à frente, eu preciso começar a me educar financeiramente. Então, como que eu faço isso? Primeiro passo é ter consciência daquilo que eu ganho e daquilo que eu gasto. Fluxo de caixa. E aí você começa a educar você mesmo, dizer assim, não, isso aqui é desnecessário, isso aqui eu não preciso esse mês, isso aqui eu posso deixar para o mês que vem, isso aqui eu não vou fazer esse mês. E aí eu começo, né, a priorizar as coisas mais importantes. E aí é onde eu consigo ter uma qualidade de vida melhor, consigo administrar melhor o meu dinheiro. Nas empresas não é diferente. Tem muitos empresários que são vaidosos. E se eles não tiverem uma educação financeira bem organizada, ele não vai conseguir fazer com que a empresa dele cresça. Muito pelo contrário, essa empresa tem uma grande tendência de quebrar, certo? Quando uma conta de água vem cara, tomamos a decisão de verificar se tem algum vazamento na casa ou de rever os gastos e economizar. Quando queremos encontrar um plano de internet, analisaremos os preços e os benefícios oferecidos por diferentes serviços antes de realizarmos a compra. Desse modo, a matemática financeira está em grande parte das nossas vidas. Viu como é interessante? Se a conta de água vem, se você é acostumado a pagar R$100 de água, de repente a conta de água vem R$250. Tem alguma coisa errada. Ou eu gastei demais, ou tem um vazamento. Eu preciso procurar se tem um vazamento, ou eu preciso saber se eu estou gastando muito. Eu preciso o quê? Economizar. Eu vou comprar um plano de internet. Por exemplo, aqui na minha casa eu tenho um plano de internet que eu pago R$70 por mês. Aí o cara da internet chegou em mim e falou assim, olha, você é professor, você poderia ter uma internet de 10 mega, você pagaria apenas R$120 por mês. Eu falei, tá, vou pensar no seu caso. Depois eu te dou uma resposta. E aí eu vim para casa e fui analisar. A internet que eu tenho hoje, de R$70, eu faço videoconferência com ela, eu assisto filme na Netflix, na Amazon, eu consigo acessar a internet, todos os sites que eu preciso, com essa internet de R$70. Eu preciso mudar de internet? Eu preciso pagar mais caro para ter uma internet melhor, sendo que a internet que eu tenho hoje supre todas as minhas necessidades? Ah, eu Não vou tem ter. necessidade, né? Não tem necessidade. Ah, eu vou ter uma internet de 10 mega. Isso é vaidade. Para mim. Talvez para você não seja. Talvez você use mais do que eu. Mas para mim seria vaidade. Ô, Davi, Sim? é igual esses planos que eles oferecem para gente de telefone, né? Volta e meia eles ligam. Eu pago um plano de, eu acho que na época era R$33, alguma coisa assim. E eu sei que a diferença, a moça me ligou e insistindo, aí eu sei que a diferença era tipo assim, R$5, sabe? Aí ia me oferecer mais algumas coisas, aí no final eu falei, não, moça, muito obrigada. Aí no final ela falou assim para mim, mas você não vai querer só por uma diferença de R$5? Falei, moça, o problema não é nem ser a diferença de R$5, é porque o que eu tenho hoje me atende. Então
eu não preciso de mudar de plano, que seja R$ 5. Mas hoje me atende, o que eu tenho me atende. Essas coisas, acho que é bem por aí mesmo, sabe? Às vezes, igual você está falando, às vezes, tudo bem, você vai pagar, se você for analisar, talvez não é tão caro, mas o que você tem te atende. Seria vaidade, né? Você investir na internet mais cara. E eu vou dar uma dica aqui super importante para vocês. Vocês que usam essa internet de dados móveis, tem um pacote de internet de dados móveis, seja ela da Claro, Vivo ou outra operadora, se você achar que o valor está um pouco alto, liga na operadora e fala assim, olha, eu quero cancelar esse plano, porque está muito alto. Aí eles vão dizer para você, não, mas você não pode cancelar, você está cancelando porque está muito alto. Mas não está te atendendo? Está me atendendo, é excelente, só que eu não consigo pagar, está muito alto. Então eu quero cancelar. Eles vão reduzir esse seu plano a valores, tipo assim, eu tinha um plano, eu pagava R$ 40, meu plano era na Claro. Aí eu liguei para eles e falei para eles, olha, eu vou cancelar esse plano. Tá um valor muito alto, tem outras operadoras oferecendo valores bem mais acessíveis e pacotes bem melhores do que os de vocês. Cancela para mim. Não, mas você não pode cancelar, você não pode cancelar. O que eu posso fazer por você? Eu falei, não sei. Eu só sei que eu quero cancelar porque o valor tá muito alto. O cara baixou para R$ 30. De 40 baixou para 30. O mesmo plano. Passou mais ou menos uns 30 dias. Eu falei, eu estou insatisfeito com esse plano, vou cancelar. Liguei pro cara e falei, não, quero cancelar esse plano. Por que o senhor quer cancelar? Eu falei, não, tá muito alto o valor. Não tô gostando. Tá me atendendo, mas o valor tá muito alto. Eu tenho outros operadores oferecendo planos melhores, com valores menores. O que eu posso fazer pro senhor? Não sei. Você que sabe o que você pode fazer. O cara baixou para R$ 20. Então, assim, de R$ 40 baixou para 20. Eu tendo o mesmo plano, né, um plano muito bom, que eu pagava 40 antes e agora eu já estava pagando 20. E aí eu fiquei com esse valor de 20. Falei, tá bom para mim, né? R$ 20 tá bom. Eu fiquei mais 1 ano e meio nesse plano, com R$ 20. Quando eu mudei para São Simão, aí aqui em São Simão, claro, não pega muito bem. Aí eu tinha que trocar de operadora para Algar Telecom. Aí eu liguei na Claro para cancelar. Eu fiquei um tempo aí, eu tive que comprar o chip da Algar. Eu tô parada aqui agora. É verdade. Já comer. Aí o que eu fiz? Liguei na Claro novamente para cancelar o meu plano de R$ 20. Aí o cara falou para mim, não cancela não, eu faço para você por R$ 12, para você não cancelar, não deixar a gente. Quer dizer, um plano que eu pagava 40, agora o cara queria fazer por 12. Eu falei, por que eu não liguei antes? Eu falei, não tem jeito, eu vou cancelar o plano, eu não quero mais, eu vou mudar de localização, eu vou ter que mudar de chip, então para mim não serve. E aí o cara foi e cancelou. Mas quer dizer, o plano que era 40 agora já era 12, o mesmo plano, só para ele não me perder, para eu não desvincular da operadora. Então se vocês têm aí alguns planos e vocês querem reduzir o valor, tá? Fica a dica para vocês. Eu entrei no plano da Claro, R$ 30. 6 GB de internet, mais 6 de bônus. Só que agora só tá vindo 6, não tá vindo os outros 6 de bônus mais. Vou ter que ligar lá então, hein? Liga, fala que você quer cancelar porque o valor tá muito alto. Você vai ver o que eles vão fazer para você. Eles vão jogar o valor lá embaixo. Ô, Davi, mas Tem alguém? Caroline? Eu acho que ela desligou. Liguei agora sem querer. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Beleza. Pode falar, Lucilene. sim. Não, Davi, mas assim, eu não tive a mesma sorte com relação a um telefone fixo que eu tinha, porque assim, hoje o telefone fixo a gente quase não usa, né? Então, assim, só que a minha linha era bastante, assim, já era uma linha mais antiga, e eu sempre mantinha esse telefone, essa linha.
E aí, eu acho que era da Vi, não, era da Oi. E aí eu tinha o telefone junto com a internet. Então eu pagava tipo assim, acho que uns R$ 50, sabe? Mas como era só 5 mega de internet, como eu vim trabalhar, eu fiquei home office, não me atendia. Então eu tive que contratar um plano da cidade, sabe? Uma operadora da cidade. Aí, ok, só que eu fiquei mantendo, né? Aí eu falei, ai, quer saber? Eu vou dar baixa na internet, né? Porque eu não vou ficar com duas. Aí dei baixa na internet e era assim, era tipo R$ 50 para as duas coisas, né? A linha e a internet. Mas aí, eu pensei comigo, eu falei, quer ver que eles vão aumentar o valor dessa mensalidade? Ai, não deu outra. Foi uns 2 meses, mais ou menos, depois que eu cancelei, eles aumentou o valor assim, tipo, foi para R$ 80 o telefone. Aí eu falei, não, vou cancelar, porque a gente já quase não usa mesmo. Aí liguei para cancelar. Não, eu liguei e falei, bom, talvez eles vão diminuir o valor, né? Ah, mas foi na hora, a moça falou assim para mim: você quer cancelar? Eu já estou cancelando. Aí eu já estava assim, estressada. Falei, não, pode cancelar. Ela foi e cancelou a linha. Ela nem, eu acho que às vezes vai de atendente também, porque na verdade ela nem me ofereceu um valor menor, sabe? Ela já falou logo, se quer cancelar, então eu vou cancelar. E aí cancelou. Mas assim, uma linha também que a gente quase não usa, né? Mas essas questões aí desses dados móveis, eu já ouvi dizer que eles fazem assim, eles realmente acaba que tenta segurar ao máximo mesmo o cliente. Eu vou te explicar por quê. Hoje já quase não se usa mais. Para operadora, não é interessante mais essas linhas telefônicas. Por que não é interessante? Por conta do custo. O custo de manter uma linha telefônica ativa para a operadora é muito alto. Então, enquanto, por exemplo, ela com o mesmo custo ela mantém ali 200, 300 aparelhos celular, é de manter ali às vezes um telefone fixo. Então, para eles não tem valor nenhum mais isso. Então, quando as pessoas ligam para cancelar, ele já cancela logo. Para eles não tem, né? Agora É, né? Isso é é, isso que aconteceu. agora os planos, né? Eles sobrevivem hoje desses planos telefônicos, né? Qual que é a vaquinha leiteira? Quando a gente fala que uma empresa tem uma vaca leiteira, é uma fonte de renda segura, uma fonte de renda que nunca seca e que ela tem todos os meses. Então aquele é o porto seguro de toda empresa. Então hoje quais que são os portos seguros, né? As vaquinhas leiteiras dessas operadoras? São os planos telefônicos. Ele sabe que ele pode contar com aqueles R$ 20 todo mês, que você vai lá e vai pagar aqueles R$ 20. Uma pessoa que não tem um plano, às vezes esse mês ele coloca R$ 20 de crédito, no mês que vem ele coloca 5, no outro ele nem coloca. Entendeu? Então o grande foco deles estão no que? Nesses planos que eles fazem. Porque ali é um dinheiro seguro. É a mesma coisa do cara lá que é dono do supermercado e vende fiado na notinha, né? Aquele mercadinho mais antigo. Aí aquele mercadinho segura os seus clientes no fiado. E a pessoa todo mês vai lá, paga o que comprou fiado, compra mais um pouco. Paga, compra, paga, compra. O comerciante já sabe o dia certinho que ele vai lá, porque acostumou, né? E aí se o cara fala assim, não, esse mês eu vou pagar tudo e não vou comprar fiado, vou comprar no dinheiro. O comerciante já fica desesperado, ele fala assim, esse cara vai sair de mim. Agora ele compra no dinheiro e compra em qualquer lugar. O cara fica desesperado. Então a operadora é do mesmo jeito, ela pode contar com aquele dinheirinho ali dos planos. Mas se você sai do plano, ela já não vai mais poder contar com você e nem com aquele dinheirinho, né, que você pagava daquele plano todo mês. Por isso eles não querem perder esses planos. Por isso eles tentam jogar um pouco mais baixo para ajudar para que a pessoa não saia do plano. Bom, voltando aqui, nós falamos aí, né, da questão dos lucros, descontos, prejuízos, rendimentos, entre outros. A matemática financeira está presente
desde isso aqui nós já lemos. Aí nós temos aqui o conceito básico da matemática. Bom, eu vou deixar para a gente dar, né, continuidade nessa matéria na próxima aula. Então, na próxima aula a gente vai continuar falando aqui. E na próxima aula a gente vai falar sobre os conceitos básicos da matemática financeira. Hoje nós já vamos dar aqui, quero deixar em aberto, né, para vocês tirarem aí as suas dúvidas. Se vocês têm alguma dúvida, pode estar aí perguntando. Se vocês têm algum comentário a respeito do assunto que nós falamos com vocês aqui hoje também, né, vocês podem ficar à vontade para poder falar algo, né, que aconteceu na vida de vocês, alguma experiência, para a gente encerrar essa aula de hoje. Alguém aí tem casa financiada? Não? Eu acho só aluguel mesmo. Meu sonho é ter uma casa, pelo menos para financiar, sem ter que dar entrada. Não, mas vai. Usar esse dinheiro do aluguel para estar pagando uma casa financiada era bom demais. Não, mas vocês vão conseguir. Com fé em Deus, vocês vão conseguir a casa própria de vocês, seja ela financiada, seja ela comprada à vista, vocês vão conseguir. Tenha fé, Amém. coragem, esperança e trabalhe por isso. Né? Trabalhe com esse objetivo que vocês vão conseguir. Tá? Não é assim. Às vezes a gente pensa que está muito longe, às vezes a gente pensa que a gente não vai conseguir, às vezes a gente coloca na cabeça que é muito caro, que... Pessoal, esperança, fé, dedicação, trabalho, vocês vão conseguir, tá? Eu falo porque eu consegui, não uma, mas hoje eu tenho 4 casas e com muito trabalho, não é algo fácil, mas tem que ter dedicação, tem que ter trabalho, né? Tem que ter educação financeira, priorizar as coisas importantes. Assim a gente consegue chegar lá no final, a gente consegue ter a casa própria, consegue comprar um carro, consegue, né, ter às vezes com perseverança e busca, a gente consegue um emprego melhor. Como eu disse a vocês, busque, né? Se você está no emprego ganhando um salário mínimo e você tem vontade de ganhar um pouco mais, faça currículos, espalhe pela cidade, busque novas oportunidades, não fique no comodismo, parado, achando que já tá bom. Não, não tá bom. Não tá. Então, se não está bom, vai atrás, né? Esparrame currículos, busque novas oportunidades, novos desafios para a vida de vocês. Vocês vão muito longe. Vocês vão alcançar aí grande sucesso na vida profissional de vocês. É o que eu desejo do fundo do meu coração. Eu não tenho como sair para trabalhar. Tem criança em casa, eu tô com a perna, uma cirurgia recente, mas tô aqui na luta aqui, tentando. Porque, Mas vai sarar. A cirurgia vai lá, ó, sarar, as crianças vão crescer, tá né? vendo o curso e trabalhando, ó. Aí, ó, tá a empreendedora, gente, ó, fazendo ali o crochê. Escutando Isso, o isso curso aí, aqui e isso tô aí, trabalhando. e eu vou te falar uma coisa. Esse negócio aí, se você, assim, de repente começar a desenvolver isso aí numa rede social, começar a mostrar o seu serviço nas redes sociais, você não vai vencer fazer isso aí não, viu? Você vai ter que fazer muito para atender a sua Tô tendo clientela. essa experiência, graças a Deus. Eu comecei a divulgar e uns 2 meses para cá tá chegando bastante encomenda, graças a Deus. Ótimo, divulga, tá? A alma do negócio é a divulgação. Talvez tem pessoas aí que moram do seu lado e que é muito comprar um tapete desse, mas ela não sabe o que você faz, que você vende. E quando você começa a divulgar o seu trabalho, as pessoas começam a ver o seu trabalho, começa a gostar do seu trabalho. E de repente você não vai vencer as encomendas que vão chegar para você. E às vezes você começa vendendo aí. Quanto que é um tapete desse hoje? O que eu tô fazendo aqui é um jogo de banheiro de 5 peças.
O tapete do chão, do encaixe do vaso, a tampa do vaso, de colocar papel higiênico e o da caixa acoplada. Esse aqui é o mais econômico, eu faço ele 250. R$ 250. Quando você tiver 30, 40 encomenda, você vai vender ele a 600, R$ 700 e não vai vencer ainda a fazer. Porque o negócio é esse. Você Tem que ter tempo, tem que ter agilidade, é desse jeito. Exatamente. Porque o que acontece? Tem gente que está disposta a pagar. Tem muita gente que está E paga disposta a mesmo. pagar. Paga bem. É peça que dura demais. As que eu tenho, que eu tenho peça aqui que eu fiz aqui, tem 5, 6 anos aqui, e tá boa. Não, isso aí eu costumo dizer que é igual aqueles carros mais antigos. Não estraga, não. O negócio vai longe. Eu bato no tanquinho mesmo, eu ponho no 12, tô nem aí. Os meus não tem dó, não. Então, pessoal, se vocês quiserem comprar, né, os tapetes aí, depois, Karine, divulga lá no grupo. Eu divulgo lá no grupo, lá o Instagram, lá, Isso. da uma coisa de crochê lá, vocês dão uma olhadinha. Divulga lá, de repente algumas das meninas aí interessem em comprar, né? Você já vai divulgando também para os amigos e de repente, né? Essa divulgação já vai te render aí umas 4 ou 5 encomendas, já vai te ajudar, com certeza. Amém, vamos comprar. É isso aí, pessoal. Se mais alguém também, né, faz algum tipo de trabalho, eu sempre gosto de valorizar os meus alunos, o trabalho que eles fazem. Se vocês fazem algum tipo de trabalho e queira vender né, o seu serviço, pode postar no grupo aí, né, eu faço questão de compartilhar e, e ter esperança de que vocês façam sucesso aí na vida profissional de vocês. Alguma dúvida, comentário? Tranquilo. Tudo tranquilo? Bom, pessoal, então nós vamos ficando por aqui, nossa aula de hoje. Desejo a vocês Uma aí. dúvida. Sim. Amanhã tem aula normal? Uai, eu vou ver se eu consigo um professor para poder dar aula para vocês amanhã. Se você quiser ter aula. Aí não, aí. Entendi Brincadeira. agora não. A gente não vai ter aula amanhã, tá, pessoal? Amanhã é feriado. E aproveitem aí o feriado para ficar perto das suas famílias, abraçar, fazer um almoço bem gostoso e compartilhar alegrias. Quero desejar a vocês aí um excelente feriado, excelente final de semana, um forte abraço e um beijo no coração. Obrigado para você Boa também, pra noite. sua família. Boa noite, até mais. Obrigada para você também. Obrigado. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite, professor. Boa noite.